Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Gustavo Vanck, administrador de empresas, consultor nos sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Sou técnico em segurança do trabalho e quero ajudar você, e o meu propósito é ajudar você nas questões de implantação de sistema, de treinamento, de capacitação, de implantação de procedimentos, de instruções, de requisitos legais, ou seja, ajudar você no seu dia a dia a facilitar as questões voltadas para a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança de alguma maneira. E pensando nisso e pensando nos conteúdos que eu já disponibilizei para vocês, hoje eu quero falar de custos. Dar umas 5 dicas aí para você reduzir os custos. Em que? Fica no canal, fica no vídeo, aproveita o conteúdo para que você possa aplicar e aprender um pouco mais sobre esse tema e a gente poder crescer juntos. Muito bem, falando de custos, vamos falar de entendimento de como melhorar esses custos dentro da organização. E aqui eu vou trazer para vocês 5 dicas para você reduzir esses custos aí. Eles estão mais voltados para a qualidade, mas a gente pode ampliar isso também para as questões de meio ambiente e saúde e segurança. Basta a gente usar um pouquinho da nossa criatividade e ampliar isso para esses outros temas. Afinal de contas, redução de custos sempre é significativo para a organização. Quando você vai falar para o dono da empresa, olha, eu estou com uma ideia aqui de reduzir os custos, o chefe vai pagar um café para você, vai falar assim, vamos conversar, senta aqui na minha sala, toma aqui o cafezinho, a água, ar-condicionado e vamos falar sobre isso. Afinal de contas, você está trazendo resultados importantes para a organização. Quando a gente fala de redução de custos, não é a redução de custos de qualquer forma. Tem que ser algo pensado, planejado, estudado para que você possa ter o resultado esperado. E o primeiro deles, que eu gosto muito de falar e entender, é com relação aos desperdícios. O que a sua empresa está gerando de desperdício? E aqui não é só o desperdício ou resíduo da cozinha, da produção, tudo. Quando a gente falar em desperdício, em geração de resíduos, às vezes a gente pensa em algo material, algo físico, mas a gente pode pensar em desperdício de tempo, em geração de resíduos de tempo. Exatamente, aquele tempo que você poderia estar é, utilizando para uma outra situação e você, por alguma coisa, está perdendo esse tempo. Então, primeira coisa, analisar os seus procedimentos, analisar o seu fluxo, analisar o layout da organização, entender profundamente como que a organização está estabelecida para que você possa identificar esses pontos de desperdício e fazer com que esses desperdícios sejam eliminados. Gustavo, não consigo eliminar, mas você vai conseguir reduzir ao mínimo possível. Pensando numa usinagem, por exemplo, numa metalúrgica, o torno CNC ou o centro de usinagem, ele sempre vai gerar resíduos, porque afinal de contas você está desbastando o metal, você está furando, você está cortando, e toda vez que você tem essas atividades, tem essas questões, sempre vai gerar algum resíduo, seja de metal, seja de óleo solúvel, que é o que utiliza para refrigerar a peça ali no momento da usinagem, está gerando resíduo. O importante é o como você vai tratar esse resíduo e como você vai minimizar esse resíduo. Como é que você vai aumentar a eficiência da máquina? Então, tudo isso precisa, como eu falei, ser estudado, planejado, entendido, mas é muito possível você reduzir os desperdícios dentro da sua organização. Pense e reflita sobre isso. Outra coisa muito importante é a empresa, ela não está sozinha no mercado, né? Ela tem um cliente, tem um concorrente e tem uma parte fundamental nesse processo que são os fornecedores, ou seja, de quem você está comprando matéria-prima, comprando qualquer coisa. Então você tem fornecedores, você tem pessoas a qual você está adquirindo algo. E muitas das vezes essa relação não é tão boa.
Muitas das vezes as empresas que estão comprando, elas fazem uma pressão muito significativa em cima do fornecedor, que ele acaba aceitando, e aí você vai ter um resultado não muito significativo para a sua empresa. Ou o fornecedor promete um prazo de entrega, ele não consegue cumprir, por conta de pressão, por conta de te atender, e aí você já vai ter um problema. Por conta de um preço que você força ou que o fornecedor queira fazer para você e ele não consegue porque o custo dele é maior, e aí você vai ter uma negociata que não é muito boa, não são os dois que estão ganhando, ou o fornecedor entendendo que ele é único no mercado, naquele segmento, ele vai cobrar o valor que ele acha de direito cobrar daquela peça, daquele serviço, e acaba sendo muito maior do que realmente poderia ser. Então, são esses alguns exemplos que eu estou trazendo das relações com fornecedores que pode afetar, pode não, vai afetar os custos da sua empresa. Então, faça essa avaliação de fornecedores e entenda cada produto, cada prestador de serviço, para que você possa ter uma relação com o seu fornecedor mútua, né? Ou seja, os dois ganham. Isso a 9000 traz para a gente muito claro essa relação de ganha-ganha com o seu fornecedor. E aí você vai ter várias ferramentas, né? Auditoria no fornecedor, homologação, entendimento do mercado que atua, enfim, todas essas questões aí para você avaliar como melhorar essa relação e como você reduzir esses custos com os seus fornecedores. Outra coisa importante também, que está muito na moda nos dias de hoje, mas a gente precisa fazer com muita parcimônia, com muito planejamento e muito entendimento, que traz resultado para a organização, é a questão da terceirização da atividade. Então, se você não tem, se isso não faz parte do seu processo, não é o, o negócio da empresa, você pode terceirizar e deve terceirizar essas questões. Por exemplo, a, a minha empresa, ela não precisa de uma equipe de pintura, por exemplo. Eu consigo terceirizar essa equipe de pintura. Ótimo. Então, faça a avaliação, vamos voltar no item anterior, né? Faça a avaliação dos seus fornecedores, da capacidade, né, do que eles estão fornecendo, dos custos, e aí você vai terceirizar e faça o comparativo dessa mão de obra própria com a mão de obra terceira para ver o que você consegue ganhar nesta negociação, neste entendimento. Uma coisa que a gente costuma terceirizar muito, as empresas costumam terceirizar muito, é o serviço, por exemplo, de portaria, né, de vigilância. Então, você não tem vigilantes próprios, você terceiriza isso. Isso uma vantagem muito boa e você tem que também saber o que você quer, qual o escopo do serviço, quais são as empresas disponíveis, entender essa terceirização para que você não tenha problemas depois. Então, terceirização é um outro ponto de redução de custos, que é muito bem-vinda, mas tem que ser muito bem analisada, muito bem feita. Um exemplo, a segurança do trabalho é a questão dos exames médicos, né? Então, se você não tem a necessidade de ter um ambulatório por conta de requisito legal, então você terceiriza essa mão de obra. Você não precisa contratar um médico, não precisa contratar uma enfermeira, mas precisa ter aí o olhar crítico na hora de contratar essas empresas de medicina, por exemplo, voltadas para a saúde e segurança do trabalhador. Então faça essa análise, tenho certeza que você vai trazer resultados significativos com a terceirização bem feita, né? Outra coisa importante também, que está muito recente, isso está cada vez mais no nosso dia a dia, é a parte de digitalização, né? Nós temos aí processos e nós temos aplicativos, é, máquinas que estão tendenciando para o digital. E com isso nós temos a automação, ou seja, a robotização da sua linha de produção. É um outro ponto também muito importante. Você vai fazer, de repente, um investimento inicial até que significativo, mas ao longo prazo você vai ter esse retorno desse investimento e vai ter um benefício, um ganho muito grande com essa automatização da sua linha produtiva. A automatização da linha produtiva, ela te ajuda no volume de produção, te ajuda no custo dessa linha, dessa produção,
e também vai te ajudar nas questões de saúde e segurança do trabalho, né? Você tem menos trabalhadores expostos aí às máquinas, os riscos vão ser diferentes, você vai conseguir proteger, visto, por exemplo, que tem uma NR só falando de proteção de máquinas e equipamentos, que é a NR12, então tem toda uma questão que vai ser colocada para que você olhe para essa automação e com certeza reduzir as questões de acidentes e incidentes com máquinas e equipamentos. Você pode pensar, você enquanto funcionário, eu vou automatizar minha linha de produção e eu vou mandar um monte de gente embora. Será? Será que você demite as pessoas? Será que a automação realmente tem esse papel dentro da organização? Faça essa reflexão. Será que você não qualifica sua mão de obra e a qualidade do seu produto fica diferenciada, fica com um olhar diferente? Os clientes vão olhar de maneira diferente para o seu produto? Então, vamos refletir de novo, sempre com bom senso, sempre entendendo e analisando tudo o que está acontecendo. Mas a automatização das linhas produtivas é importante e tenho certeza que faz aí, gera uma redução de custos aí para a empresa. Por fim, não menos importante, como a gente gosta de falar de gestão, como eu gosto de conversar com vocês sobre procedimentos e gestão e gerenciamento, o nosso estoque também não deve ser diferente. Ele tem que ter um gerenciamento, um olhar para esse estoque, porque estoque, falando a realidade, é dinheiro parado. Então, quanto maior o seu estoque, mais dinheiro parado você tem dentro da sua organização. Aí vem o Just in Time, aí vem o Kanban, entre outras ferramentas aí, para você ter no seu estoque somente aquilo que realmente você vai precisar. Ou seja, reduzir o seu estoque a um ponto onde sua empresa consiga atender os seus clientes e você não tem esse dinheiro parado por muito tempo dentro do estoque. Então, esse gerenciamento é extremamente importante. Reduz custos para a empresa e você sempre vai ter aí produtos entrando e saindo e o fluxo de caixa funcionando muito bem, né? Esses são os 5 principais que eu encontrei, que eu analisei, mas existem outros pontos que você pode olhar. Quando a gente fala lá atrás do reconhecimento da empresa, do entendimento da empresa, da organização, do layout, do fluxo da empresa, você vai esbarrar aí em pontos de coleta de resíduos, em atividades que você vai executar e que são mais seguras, que vão ser mais saudáveis. Você pode aí de alguma forma reduzir o ruído, reduzir o calor, você vai confinar suas fontes. Tudo isso que eu estou falando vai agregar e vai trazer uma redução de custos para a organização. Por quê? Quando você reduz acidentes, quando você reduz incidentes, quando você reduz afastamentos por conta de alguma lesão, de alguma doença que esteja relacionada ao trabalho, quando você olha para tudo isso, e o mais importante, né? Quando você não tem o óbito dentro da sua empresa, você está prevenindo os acidentes, você está melhorando o ambiente de trabalho, está tornando ele mais seguro, está tornando ele mais saudável, e isso vai influenciar diretamente lá no FAP, né? Para quem não conhece, o FAP é o fator acidentário previdenciário, que tem basicamente aí questões voltadas com esses itens que eu acabei de falar, que são os itens voltados para os benefícios de saúde com relação à previdência, né? Então, tem lá o B91, B92, B93, se não me falha a memória, esses 3 benefícios impactam diretamente. Né? Isso aí faz parte do cálculo. Desses benefícios fazem parte desse cálculo do FAP, que ele vai variar de 0,5 a 2, né? Então, se você tem 0,5, você está reduzindo o seu custo com relação a essas questões que eu falei. Se você tiver com 2, significa que você está gerando muito acidente, você está afastando demais, você está invalidando demais as pessoas, e aí o seu custo vai lá em cima. Isso é uma ponta do iceberg, né? Tem todas as questões aí relacionadas ao CNAE, atividade econômica da empresa, que tem o seguro, né, o antigo seguro de acidente de trabalho, que está relacionado ao CNAE, à atividade que a sua empresa desenvolve, que ela tem que pagar por conta
de todo o grupo, né, de todas as empresas que fazem parte daquele KNAI, junto com o FAP. Então, como eu falei, isso é a ponta do iceberg. Você desvendando esse FAP, você se aprofundando e se especializando no FAP, você vai entender que você consegue reduzir muito o custo com relação à saúde e à segurança do trabalho. E geração de resíduos, já comentei bastante sobre o vídeo, mas também aí olhando como destinar, o que está sendo destinado, quais são os resíduos que eu estou gerando, como é que eu segrego, se eu não segrego, tudo isso faz diferença e tudo isso com certeza vai impactar no custo da sua empresa também, ou da empresa que você está realizando as atividades, a empresa que você trabalha. E com isso, nosso objetivo é gerar lucro para a empresa, né? Com todos os trabalhadores saudáveis, com os resíduos, com o meio ambiente sendo preservado e qualidade no produto. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso foco. Precisamos ser realistas, né? Tudo isso vai impactar. Era isso que eu queria conversar com vocês, passar um pouquinho disso, passar esse conhecimento para vocês, que eu julgo ser muito importante para nós que estamos atuando aí dentro dessas áreas e que valoriza a nossa posição, valoriza o nosso olhar para a empresa, enfim, todas essas questões aí. E dentro disso tudo que nós falamos, existe muito mais. Aonde? Nas redes sociais que estão aqui embaixo, né, que eu fiz questão de deixar aí na descrição para que vocês possam aí aproveitar o conteúdo que está sendo disponibilizado praticamente todos os dias, para que você possa crescer e aumentar o seu conhecimento. Inclusive, falando em conhecimento, tem um curso em destaque também aí, para que você possa aprimorar o seu conhecimento. E lógico, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu pensamento sobre esses assuntos, não só desse vídeo, mas dos outros também que estão aí no canal, e compartilhe com os seus amigos. Afinal de contas, conhecimento gratuito é muito bom. Então, quanto mais esse conhecimento chegar nas pessoas, mais a gente consegue transformar, mais a gente consegue trazer resultado para as organizações. Eu fico por aqui novamente, né, como eu falei, e não quero saber. Preciso de você, quero te ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.